Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Às vezes fica difícil responsabilizar um acusado por um crime. Há casos que acabam insolúveis. O certo é que os elementos de informação obtidos na investigação devem se repetir no curso da ação penal. Para analisar o tema e comentar os meios de provas, convidamos o promotor de justiça, Luciano Vaccaro. Doutor Vaccaro, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. O inquérito policial fornece dados importantes ao titular da ação penal, que é o Ministério Público. Qual a diferença desses elementos de informação e a prova? O inquérito policial ele é importantíssimo para o deslinde de uma ação penal, para subsidiar o Ministério Público, o promotor de justiça no oferecimento da denúncia e às vezes até mesmo o ofendido no oferecimento da queixa-crime nas ações penais privadas. Claro que uma denúncia ela pode ser oferecida tendo em base qualquer elemento de informação, seja produzido no inquérito policial, seja produzido na própria investigação do Ministério Público, em procedimentos de investigação criminal instaurados pelo próprio Ministério Público ou até mesmo em documentos encaminhados pela população, enfim, das mais diversas formas. O inquérito policial, ele se propõe a produzir elementos informativos que visam, então, a subsidiar o Ministério Público nessa ação que ele vai propor com o oferecimento da denúncia. Tecnicamente, há provas que são produzidas no inquérito policial que necessitam de um contraditório também, mas diferido, na fase da instrução processual, na fase processual. Mas aqueles elementos informativos trazidos no inquérito policial, eles vão precisar sempre, posteriormente, serem submetidos ao contraditório e aí sim, na fase judicial, restarem aqueles fatos, atos ou circunstâncias trazidas pelo inquérito policial comprovados, então, na fase judicial. O inquérito policial ele não está submetido ao contraditório, então esta prova, estes elementos trazidos pelo inquérito policial, eles devem ser verificados, comprovados, constatados após, então, durante a fase do processo. Tecnicamente, portanto, não são prova, embora ali nós tenhamos a situação de um ato, ou fato ou circunstância que são irrepetíveis, com uma perícia realizada, um auto de exame de corpo de delito, uma busca e apreensão, até mesmo a interceptação telefônica. Mas aquilo tudo que o inquérito policial traz, aquilo tudo que o delegado de polícia traz, não podem subsidiar por si só uma sentença penal condenatória. Então, são elementos levados ao conhecimento do Ministério Público através do inquérito policial, elementos de informação que necessitam depois estar sob o crivo do contraditório, demonstrados também na fase judicial. Então, um juiz não pode formar a sua convicção apenas com dados colhidos na fase da investigação? Como regra, não. O artigo 155 do Código de Processo Penal, ele é bem claro nesse sentido. Como regra, não. O juiz não pode formar o seu convencimento e condenar alguém numa ação penal pela prova exclusivamente colhida na fase policial. Essa é a regra. Como toda regra, admitem-se exceções. Por exemplo, há provas irrepetíveis. Há provas que são produzidas na fase do inquérito policial, como dito antes, um auto de exame de corpo de delito que comprova uma lesão corporal. Um auto de necropsia em um cadáver que demonstra, por exemplo, a causa-mortes. Estes documentos, eles são, via de regra, produzidos na fase policial. São elementos de informação colhidos na fase policial que são irrepetíveis. Um mandado de busca, uma interceptação telefônica nesta fase policial produzida. Então, na verdade, o juiz, com base nesses elementos, numa prova irrepetível, numa prova cautelar, numa antecipação, numa prova antecipada, uma coleta de testemunha e juízo antecipadamente e trazida ao inquérito policial, essas provas, aí sim, nestes casos, nesta exceção, o juiz poderá
formar a sua convicção e condenar com base nessa prova produzida na fase policial. Isso, né, então, como regra, não, numa exceção pode sim ser admitida, e também nós temos que destacar o procedimento do júri. No procedimento do júri se diz, e a jurisprudência é tranquila nesse sentido, doutrina e jurisprudência, que o jurado, o juiz leigo, que se incumbe dessa função de julgar um semelhante num crime doloso contra a vida, esse juiz, neste caso, ele poderá formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova, e se diz que o jurado julga o processo de capa a capa, isto é, desde a fase do inquérito até a fase da prova judicializada. Então, nos processos do júri, pode o jurado formar a sua convicção com base num elemento coletado lá na fase do inquérito policial. Essas são as exceções, portanto, a regra geral de que o juiz não pode condenar alguém com base exclusivamente na prova produzida, coletada, melhor dizendo, na fase policial. Falando em fases, doutor Vaccaro, quais são as fases da instrução criminal e a sua importância para fortalecer a prova? A instrução criminal, na verdade, ela é o momento em que a prova ela é produzida. Nós temos, em termos de prova, nós temos várias fases da prova, não é? Nós temos a fase da proposição da prova, quando as partes requerem a produção de uma ou outra prova, uma prova documental, uma prova testemunhal, um esclarecimento de peritos, a oitiva do próprio ofendido, se for possível. Nós temos a prova de admissão, a fase de admissão da prova, em que o juiz se manifesta se ele vai aceitar ou não aquela prova. A produção da prova, que é o momento em que essa prova é trazida para dentro do processo, isso se chama produção da prova. E temos a fase da valoração da prova, em que o juiz, normalmente na sentença penal, seja para absolver, seja para condenar, o juiz vai fazer uma avaliação de toda a prova produzida. Então, a instrução criminal, ela se presta a produzir a prova. Tem provas que já vêm, né, de um momento anterior, como a prova coletada, as não repetíveis, coletadas na fase policial, que elas são novamente debatidas na fase da instrução. Mas a instrução, então, normalmente a audiência que se designa para a coleta da prova é a prova oral, né? A testemunha, seja arrolada pelo Ministério Público, seja arrolada pela defesa, eventual esclarecimento dos peritos, em que os peritos são chamados a prestar algum esclarecimento sobre algum laudo que eles fizeram, né? Seja na fase processual, seja na pré-processual, em que eles então irão esclarecer sobre isso, a oitiva do ofendido, como eu já disse, e o próprio interrogatório. Na fase da instrução, as partes podem juntar documentos, enfim, a prova documental é trazida, já que pode ser juntada em qualquer fase processual, com algumas exceções também. Essa é a fase da instrução, portanto, em que as partes que têm a incumbência, as partes, eu digo, o Ministério Público acusador, quem denuncia, ou o próprio ofendido com a queixa-crime numa ação penal, e a defesa, né, do réu dessa ação penal. Uma ação penal privada, o ofendido, né? Então, as partes, naquilo que eles alegam, têm a incumbência de provar. Cada parte que faz uma alegação, o promotor de justiça, a acusação e a defesa, no que alegarem, tem a incumbência de provar. Então, esta prova é produzida durante a instrução criminal. O juiz também pode determinar a realização de alguma prova de ofício, se assim entender, como a coleta de alguma testemunha referida. O juiz tem essa liberdade também prevista na lei. Então, a instrução, ela se permite a produzir esta prova daquilo que cada parte, seja Ministério Público ou Defesa, está alegando, né? Por exemplo, o Ministério Público demonstra, seja através do inquérito policial, seja através de testemunhas, né, que determinada pessoa cometeu um crime porque estava em determinado lugar, em determinada hora, a defesa cabe comprovar, se quiser alegar um álibi, por exemplo, de que estava essa pessoa em outro local, tem que fazer a prova disso. Então, isso se faz na instrução. Evidentemente que a instrução é importantíssima justamente para, sob
o crivo do contraditório, do princípio do contraditório, demonstrar ao fim e ao cabo sobre a existência de um determinado delito e a sua autoria. Então a instrução ela é importantíssima. E na fase pré-processual, às vezes fica difícil aquela coleta de prova capaz de convencer o Ministério Público a oferecer uma denúncia? Sem dúvida, nós temos um índice de resultibilidade dos inquéritos policiais ou da investigação dessa fase processual altíssimo. As estatísticas dizem que, a grosso modo, assim, 80% dos inquéritos policiais eles não concluem autoria. Então, são crimes que são praticados, são crimes com vítimas na nossa sociedade e que acabam, pelas várias deficiências durante a coleta dessa prova ou dessa investigação, acabam resultando em inquéritos policiais ou investigações sem conclusão de autoria, por exemplo. Então, na verdade, isso nos preocupa muito, né? O Ministério Público, a sociedade como um todo, a polícia, enfim, todos os operadores do direito, né? Porque nós temos que dar uma satisfação também e apresentar um resultado para a sociedade daqueles crimes que são praticados, né? Então, é difícil, às vezes nós não temos meios de provar a autoria de um crime. Nós poderemos ter, durante a madrugada, um assalto ou um furto a um veículo estacionado na via pública, durante a madrugada, em que é difícil nós termos a comprovação aí de uma autoria, pelo próprio fato da maneira como foi praticado. Outras vezes, nós temos elementos todos, mas por deficiências humanas e materiais de quem investiga, nós não conseguimos demonstrar seja a existência, seja a autoria de um ilícito penal. Então, o Ministério Público, diante de um inquérito policial, ele pode ter 3 atitudes, 3 condutas, 3 comportamentos. Denunciando, se já tem a prova, a demonstração, já tem indício, já tem elementos informativos suficientes, o Ministério Público já, de plano, oferece a denúncia no prazo legal. Caso não haja, não existam elementos suficientes, o Ministério Público pode requisitar a diligência. Ou ainda, na impossibilidade de algum elemento novo, de vislumbrar alguma diligência, o Ministério Público pode também, já de plano, arquivar. E normalmente se requisitam diligências naqueles inquéritos que não são conclusivos, né? Que não tem a determinação de alguma autoria ou falta a verificação de algum outro elemento e assim por diante. Claro. Só para ilustrar, recentemente aqui em Porto Alegre aconteceu um fato e esse crime está, por enquanto, insolúvel. Um publicitário foi vítima de latrocínio. Sim. A polícia prendeu um suspeito, mas essa pessoa acabou solta porque a justiça entendeu que as provas eram insuficientes. Sim. Este fato teve muita repercussão, né, aqui no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, nos meios de comunicação, de um publicitário conhecido que foi abordado por motoqueiros, né, com a intenção de subtrair um dinheiro que ele havia sacado no banco, motoqueiros com capacete que acabaram, né, ao apanhar, subtrair esse dinheiro, executando e matando esse publicitário, então um crime de latrocínio. Bom, é como dito antes, né, o inquérito policial se presta a fornecer elementos informativos para o Ministério Público. Neste caso, a polícia suspeitou, né, e diligenciou em relação a uma pessoa, tendo indícios de que esta pessoa estaria seguindo esse publicitário e poderia, por características de capacete, de moto, ter se envolvido, então, nessa execução, nesse latrocínio. Entretanto, este é um elemento de informação, a partir disso foi decretada a prisão temporária, preventiva, enfim, assim por diante. Uma vez analisado pelo Ministério Público e depois decidido pelo Judiciário, com outra prova que veio pelos elementos que eu também neste momento tenho de informação sobre esse caso, foi demonstrado que essa pessoa
sob a qual havia indícios de estar no local do crime praticando esse latrocínio, esta pessoa no mesmo momento estaria em outro local da cidade, e isso também demonstrado através de filmagem. Então, foi um álibi demonstrado, em que aquele elemento informativo havido até então, de que ele pudesse estar no local dos fatos, foi demonstrado, havia um contra-indício, então, um álibi, que ele poderia estar, então, em outro local. Então, isso enfraqueceu aquele indício inicial e, por isso, o colega que se manifestou no caso, enfim, requisitou até novas diligências para aprofundar, havendo uma dúvida, então, se era ele ou não o inicialmente apontado que teria executado. Claro. E a testemunha? Qual a importância de uma testemunha para desvendar um crime? Nós temos no nosso sistema processual vários meios de prova, vários meios de se fazer prova da existência de um crime ou da sua autoria. Então, a prova testemunhal, ela é mais um desses meios. A legislação brasileira, ela não estabelece uma hierarquia de provas. Nenhuma prova tem mais valor que a outra. Claro que a quem vai julgar, quem vai analisar o caso, em determinado caso concreto, poderá dar maior ou menor valor a determinado meio de prova. Então, a prova testemunhal, ela pode ser, sim, importantíssima, embora a doutrina já de há muito tempo, e a própria jurisprudência diga até que a prova testemunhal, ela é a prostituta das provas. Ela é facilmente maleável, suscetíveis a erros como próprios de qualquer ser humano. Porque neste caso do publicitário, que acabávamos de dizer, havia, ao que parece, uma testemunha que teria identificado este sujeito que foi preso como estando lá praticando crime. E depois houve um álibi dizendo que não era ele. Então vejam, as pessoas erram, falham, a testemunha também pode, embora preste compromisso na fase judicial, dizer a verdade, ela pode se equivocar. Então vai depender muito do caso concreto. Claro. Por exemplo, nós devemos ver com reservas, isso é a doutrina, a jurisprudência que diz, nós devemos ver com reservas, analisar com reservas, o juiz especialmente, o depoimento de uma vítima de um crime. Entretanto, nos crimes sexuais, nos crimes que afetam a dignidade sexual, como o estupro, a palavra da vítima é importantíssima. Claro. Porque é ela que está envolvida com o fato e muitas vezes outros não verão, não testemunharão, então vai depender do momento de se avaliar essa prova. Claro. E falando em prova, os meios de prova são tudo aquilo que pode levar à autoria de um crime. O meio de prova, na verdade, é tudo aquilo que pode demonstrar qualquer ato, fato ou uma circunstância. Tudo isso é prova. Tanto a respeito da existência de um crime, de um fato, de um ilícito, quanto da autoria. Então, meio de prova não serve só para demonstrar a autoria, mas também para demonstrar a existência de um crime. Por exemplo, um auto de exame de corpo de delito é um meio de prova, é uma prova estabelecida, prevista, em que ela demonstra a existência de uma lesão, que, por consequência, vai ser uma lesão criminosa. E o que pode ser considerado uma prova ilícita? Prova é um tema também bastante debatido, enfim, e recentemente também, em 2008, foi alterada a nossa legislação estabelecendo especificamente a questão da prova ilícita. A prova ilícita, ela é toda a prova colhida com afronta à Constituição ou à lei. Então, qualquer ato investigativo que tende a coletar elementos informativos que viole, seja a Constituição, seja a própria lei, então isso é considerado prova ilícita. Por exemplo, a entrada da polícia numa residência sem o devido mandado de busca e apreensão. Isso é uma prova, garantia do domicílio, a inviolabilidade, é uma prova que fere a Constituição, fere o próprio CPP. Uma escuta telefônica clandestina, ilícita, em que demonstra ali a existência de crimes ou a própria autoria
de crimes. Se ela é sem autorização judicial, ela é uma prova ilícita. Sendo prova ilícita, não poderá ser utilizada. E provas como vídeo monitoramento ou até a interceptação telefônica são consideradas plenas, válidas? Sem dúvida. O vídeo monitoramento ou a captação do ambiente, né, nós poderemos ter a própria lei de combate ao crime organizado do ano passado, de 2013, a lei 2.850, a própria lei de interceptação telefônica regulam esses institutos, né? O vídeo monitoramento, na verdade, ele é uma captação ambiental, né, de imagens, e nós temos também a possibilidade da escuta telefônica. São mais alguns meios de prova, como no vídeo monitoramento nós podemos ter, paralelo a isso, a própria ação controlada, que é um instituto, um meio de prova previsto na lei do crime organizado. Nós temos os agentes infiltrados nas grandes organizações criminosas, também previsto nessa lei, a colaboração premiada do réu que praticou um crime, ele colabora com a justiça e obtém um benefício disso, seja a extinção da penalidade, a redução da pena, enfim, né? Tudo isso são meios de prova, como a prova testemunhal, a prova documental, a prova pericial, enfim, tudo isso fortalece, sem dúvida, a prova do processo a fim de demonstrar, então, a existência de um crime e a sua autoria. Nós temos hoje grandes crimes praticados, principalmente aí crimes de colarinho branco. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa prova técnica, a prova pericial. No combate às organizações criminosas, evidentemente que nós temos, e na criminalidade mais sofisticada de um modo geral, nós temos que ter, e a legislação brasileira é bem atual, moderna nesse sentido, nós temos que ter mecanismos, meios de demonstrar esses ilícitos. Então, evidentemente que nessa situação de colarinho branco, lavagem de dinheiro, será importante a prova pericial, a perícia contábil, a análise de movimentações bancárias, transações financeiras. Isto é uma prova que sai do comum do trabalho de uma investigação, do furto, do roubo, do homicídio, né? Nós estamos falando de criminalidade financeira organizada, então é indispensável que o sistema processual brasileiro tenha esses meios. E essa prova pericial, que pode até ser produzida na fase policial, será uma prova irrepetível, ela tem um valor assim extremamente importante e demonstra efetivamente o rastro, por exemplo, de um dinheiro numa transação econômica, numa transação financeira, numa evasão de divisas, numa remessa para fora do país desse dinheiro que foi oriundo de ilícito está sendo lavado. Então isso tudo é de uma importância muito grande e será mais um elemento de prova a ser trazido para o processo no momento oportuno, seja na fase pré-processual, seja na fase processual, submetida evidentemente ao contraditório, não é? E será valorada pelo juiz, né? Nesse sentido, ressalto aqui mais uma vez a lei nova do crime organizado, lei 12.850, ela regula amplamente meios de provas que se destinam justamente a essa criminalidade, que era um debate todo que havia na doutrina e na jurisprudência em respeito à lei anterior, à lei antiga revogada do crime organizado, a lei 9.034, que apenas citava ali uns meios de prova como a ação controlada, a delação premiada, o agente infiltrado e assim por diante. A nova lei de combate ao crime organizado, justamente tentando dar mais meios, então, à fase investigativa, né, seja pela polícia, seja pelo Ministério Público, regulou amplamente os institutos da colaboração premiada, dos agentes infiltrados, da ação controlada, no sentido, então, de fornecer esse amparato aí, né, aos operadores do direito e investigadores de demonstrar a prática, a existência e a autoria de ilícitos penais que envolvem essa criminalidade mais econômica, financeira e muito lesiva à sociedade.
Fizemos hoje um programa com um tema bastante técnico, mas também muito didático. E, portanto, o senhor tem meio minutinho para suas considerações finais. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar debatendo esse tema, esclarecendo alguns pontos, né, sobre o sistema processual, sobre a prova. Entendo que nós estamos sempre, né, nós que operamos o direito como promotores de justiça, cada vez mais procurando qualificar a prova produzida na fase judicial, já que é a fase em que estamos comumente intervindo, né, para que tenhamos resultados melhores quanto à resolução de crimes praticados. Ok, promotor de justiça Luciano Vaccaro, mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!